Boa noite, sejam bem-vindos ao curso Economia Bíblica. Vamos agora à aula 3. Bem, hoje vamos tratar de um conceito muito importante. É sempre bom que a gente passe por esse conceito, porque quando a gente vai ver os aspectos econômicos, os aspectos ali da organização financeira, antes disso a gente passa por um outro pilar muito importante. A gente vai falar dele agora, que com certeza é algo que não vai nos acompanhar ali pelo resto da vida ou pela maior parte dela, pelo menos, né? Que é o trabalho. Então, a pergunta de hoje é: para quem você trabalha? O trabalho é uma vocação, né? Então, hoje a gente vai ver o aspecto do trabalho como uma vocação. Como assim vocação? A gente vai trabalhar um pouco dando esse conceito, na realidade, conceituando à luz da Bíblia, né? O que é trabalho, o que é vocação para nós que somos cristãos, né? Então, vamos prosseguir. Então, para começar, a gente tem que fazer essa pontuação. Existe o trabalho sagrado, o trabalho secular? Então, isso foi discutido há muito tempo. Na realidade, a gente aprendeu, talvez você como eu também tenha aprendido assim, que o trabalho, existe um trabalho secular e existe um trabalho que é sagrado, né? Então, que antigamente a gente ouvia muito essa questão às vezes os clérigos, né? Ali na igreja, nas igrejas mais de base, que tinha essa ideia de que existia um ofício, né? Que era superior aos outros, no sentido de que agradava mais a Deus. Então, esse conceito ali foi desmistificado pelos puritanos, que começaram a ver que, na realidade, no sentido de agradar ao Senhor, um trabalho que seria, aqui o autor, o William Tyndale, que era um puritano ali do século XVI, XVII, ele fala sobre isso, né? Sobre existe uma diferença mesmo de um trabalho secular e um trabalho sagrado? Ele diz, numa frase que ficou clássica, né? Há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Tudo bem, nisso nós concordamos em gênero, número e grau. Mas, no que se refere a agradar a Deus, nenhuma. Ou seja, não há nenhuma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus no sentido de agradar ao Senhor. Então, como tudo que nós fazemos, né, como diz Paulo, a gente vai ver um pouco mais à frente, tudo que a gente faz, né, é para a glória de Deus. Então, se a gente faz, se a gente quer você coma, quer você ande, quer você trabalhe, ou seja, tudo que você faz é para a glória de Deus. Logo, o nosso trabalho também é para a glória de Deus, e sendo assim, não há um trabalho, né, que seja, enfim, que agrade mais ao Senhor do que outro. O que a gente pode ver são funções diferentes e trabalhos diferentes. Até porque cada pessoa tem uma aptidão, né, algo que seria natural a ela. Muitas vezes, né, a gente conhece pessoas que têm, você olha e fala, nossa, como essa pessoa fala bem, como ela escreve bem, né? Eu não escrevo do mesmo jeito que ela, eu não falo assim. Mas por quê? Porque todos nós, cada um de nós tem habilidades diferentes, né, para justamente para não só para agradar ao Senhor, né, para que a gente possa utilizar como serviço, né, para o outro, para a comunidade, para que a gente possa ajudar ali a comunidade a crescer. Essa é a ideia, então, de trabalho, serviço. Então, não há essa distinção no sentido de agradar ao nosso Senhor, de um trabalho que você faz ali dentro de casa ou fora de casa. Então, nesse sentido, não há entre sagrado e secular, né? Passando mais adiante. Sucesso. Então, quando a gente fala de trabalho, né, a gente pensa muito assim, né? Você conhece pessoas que deslancharam na carreira, daí a pessoa é um sucesso na carreira dela, todo mundo conhece. Então, isso pra gente, né, para nós que somos cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o termo sucesso, né? Por quê? O que a gente foi acostumado, né, desde criança, a olhar na televisão, a ver as mídias, né? E o que é sucesso? Às vezes você pensa, até coloquei uma foto aí para ilustrar, parece, né, aquela pessoa, né, que compra tudo que quer, que come tudo que quer, que ela viaja, que ela tem uma casa, um carro maravilhoso e tal. Então a gente acaba ficando com aquele conceito de sucesso, né, que a mídia nos impõe, que a gente aprendeu ali ao longo da infância, às vezes com alguém também, ou vendo,
filmes, principalmente filmes, né? A gente vai começando a perder um pouco do conceito bíblico de sucesso, né? Então a gente tem que começar a pensar o que a Bíblia fala sobre sucesso, né? O que é sucesso segundo a Bíblia, né? Segundo Deus ali. Então sucesso, a pergunta é, sucesso então é uma bênção de Deus ou algo conquistado ali com a força do próprio braço? Então o que muitas vezes a gente vê, né, como eu falei na mídia, no TV, em filmes, é que o sucesso é conquistado através de muito esforço, da pessoa que trabalhou, que estudou, que fez um monte de coisa, mas que foi com o esforço pessoal que aquela pessoa teve, né, em relação ali a ter se esforçado mais e ter conseguido, e é um mérito dela, né? Então, o que a gente vê ali, o que a Bíblia diz sobre isso, né? A gente começa a ver casos e casos na Bíblia, né, de sucesso em que Deus sempre estava, né, com o seu povo, Deus separava alguém, e a gente começa a ver essa relação ali da bênção do Senhor quando as pessoas, né, estão sendo ali abençoadas até financeiramente ou em outros tipos de prosperidade. Mas o que aí a gente tem uma frase muito interessante Calvino que diz assim: os homens em vão gastam sem labutas e desperdiçam a si mesmos para adquirir riquezas, visto que estas também são um benefício de Deus somente, né? Porque a riqueza, né, em si, ela tem uma finalidade. Para nós que somos cristãos, ela tem uma finalidade. Ela passa pelas nossas mãos como um empréstimo mesmo, né? Nós estamos ali gerindo algo que não é nosso, mas tem uma finalidade específica. Ela tem alguém a quem atingir ali como foco, né? Então, não só a nós, mas aos outros também. Então, é interessante que aqui Calvino fala sobre as pessoas que se gastam mesmo em tentar ficar ricas, elas tentam chegar naquela ilha, né, que fala, se eu chegasse lá, se eu estivesse lá, ou se eu ganhasse tanto, eu seria feliz, né? Então, elas acabam colocando um ideal de felicidade financeira, né, digamos assim, num número, né? Se eu tivesse tanto, se eu ganhasse tanto, eu seria feliz. Então, a gente começa a ver que a sociedade vai fazendo com que a gente crie falsos deuses ali, né? Para nós, que a gente está falando aqui do campo financeiro, a gente vê pequenos mamons, né? Então, então se eu tiver isso, se eu fizer aquilo, então realmente desse Deus, né, Mamon, ele vai exigindo cada vez mais dessas pessoas que se gastam trabalhando diariamente, mas para ficar ricas, né? Tiago já dizia isso, né? Aqueles que querem ficar ricos caem geralmente em tentação. Então, o ficar rico nesse sentido é você querer ficar rico para ser rico, sabe? Não tem uma finalidade específica. Você quer ficar rico porque você quer aparecer, né, lá no interior. A pessoa fala assim, ser amostrado, né? O pessoal quer amostrada. Então, assim, ela quer ficar, né, em evidência, né? Então, ela quer que o seu eu ali, o seu ego, né, seja acariciado, né? Então, mais ou menos isso. Então, o sucesso para nós é resultado de uma bênção de Deus. Então, a gente tem que se esforçar, com certeza, né? Até porque ali a gente tem que ser diligente no nosso trabalho, fazer como se fôssemos fazer para o próprio Deus, mas o resultado disso não é direto, né? Então se eu trabalhar, se eu for fiel a Deus, vou ser rico. Não necessariamente, né? A Bíblia diz que os pobres sempre estarão ali no nosso meio para que a gente tenha sempre pessoas que ganham mais, pessoas que ganham menos, para que a gente dependa uns dos outros, né? Porque senão, imagina, cada pessoa seria rico no seu núcleo, ninguém ia precisar de ninguém e pronto. Então, a gente teria muito mais dificuldade, né, de crer no Senhor. É por isso que ele fala, esse correr atrás de riquezas, como diz Tiago, é o que faz o seu coração, né, tá voltado para outro Deus ali, que é Mamon. E Mamon é sempre aquela coisa visual, né? Então, é interessante a gente pensar quando a gente vê, como eu falei, de sucesso, como a gente vê nos filmes, como a gente vê nas mídias, parece algo inatingível. E quando e essas pessoas mesmo que dizem atingir, vocês já repararam que chega lá, parece que elas estão no sucesso, estão ganhando rios de dinheiro, mas parece que alguma coisa ainda lhes falta. O que é, então, se a pessoa chegou na ilha que ela queria, né?
Então a questão não é que a gente não pode colocar nada no lugar de Deus. E a gente tem que saber sobre que o nosso trabalho que a gente faz, se a gente vier a ter alguma coisa a mais por causa desse trabalho, não é mérito nosso, né? Então não é a força do nosso braço, mas única e exclusivamente a bênção do Senhor, né? Então vamos seguir aí no conteúdo. Motivação e a recompensa do trabalho. O que é isso? O trabalho glorifica a Deus e beneficia a sociedade. Como? Então, como é que você consegue fazer? Às vezes você faz algo que é tão bem feito, né? E alguém chega para você e fala, nossa, mas como você faz isso bem feito? Eu não consigo fazer assim como você faz. E às vezes para você é algo tão simples. Você fala, nossa, mas para mim é tão simples. Não é que para você seja simples e para outra pessoa é muito difícil. Não, porque às vezes você tem uma habilidade específica que a outra pessoa não tem. E você fala, nossa, que interessante. Então, às vezes, você sabe fazer algo e a outra pessoa não sabe. Mas ela, com certeza, sabe fazer alguma coisa ou ensinar alguma coisa que às vezes você não sabe, né? Então, essa troca de conhecimento através das nossas habilidades é que faz com que a sociedade cresça, né? Você acaba aprendendo uns com os outros. Quem de nós, né, não aprendemos uns com os outros? A gente está fazendo isso agora. Eu estou passando para você um conhecimento que talvez você ainda não tivesse acesso, né, até agora. Então você não parou para estudar sobre esse tema e a gente está conversando sobre ele. É justamente esse momento que você está aprendendo que você está aumentando ali, ampliando, né, o seu leque ali de opções de conhecimento, e você pode estar passando para outra pessoa que vai ampliar também o dela. Você entende que essa corrente do bem faz com que você cresça e a pessoa com que você talvez comente, ou sua família que vai receber diretamente, né, esse conhecimento, ela vai modificar a forma de pensar e talvez as próximas gerações elas sejam completamente impactadas através desse conhecimento que você está adquirindo hoje. Já pensou sobre isso? Você pode mudar várias e várias gerações de você para frente. Isso é muito interessante, né? A gente pensar que, imagina, você com esse conhecimento, você muda a vida da sua família, a sua família vai se expandir, que vai falar para outras pessoas, aí daqui a pouco a sua família, né, tá aumentando ali o conhecimento e sendo mais próspera, daqui a pouco é a sua família maior, e daqui a pouco o seu bairro, a sua cidade, né, o seu estado, talvez o Brasil. Então, é justamente, né, de pouquinho em pouquinho que a gente faz isso. A Bíblia diz que a gente tem que orar pela prosperidade da cidade, porque a nossa prosperidade depende da prosperidade da nossa cidade, né? Então, isso é interessante, é de pouquinho em pouquinho, é cada um de nós mudando o conhecimento, o seu conhecimento, com o conhecimento de uma outra pessoa, a gente vai juntando isso para a gente formar um país melhor, né? Então, voltando aí, a verdadeira finalidade das nossas vidas e o que é, né? Faltou um era aqui, ó, falta um acento, é prestar serviço a Deus no serviço ao homem. Então, o que a gente está falando, a gente presta serviço ao nosso Senhor, ou seja, é a primeira pessoa a quem a gente está servindo, né? E logo também a gente faz esse serviço à comunidade, ele fala ao homem aí no espírito de comunidade, ao outro, né? Isso que é interessante, a gente acaba servindo ao nosso Senhor e também servindo a nossa comunidade, fazendo com que essa prosperidade se amplie. Né? Isso é bastante interessante, né? Como a sociedade, as nações, elas crescem. Com pequenos grupos se ajudando entre si, trocando conhecimentos, que faz com que a sociedade vire uma potência. Né? Isso é bastante interessante na formação ali das nações, né? Da riqueza das nações. Então, isso é muito importante. Ó, dinheiro. O que é dinheiro? Lembra que a gente falou nas aulas anteriores, né? O que é o dinheiro, qual a relação que a gente tem, a relação de mordomia, né? Então, o dinheiro é aquilo que Deus te emprestou. Nunca se esqueça disso, vou repetir. Dinheiro é aquilo que Deus te emprestou. Nunca se esqueça disso, é um empréstimo, né? Então, a gente vai ter que prestar conta, né? No final do período. Então, o trabalho é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é assim como o trabalho. O trabalho dignifica, né? Então, ou seja, a gente tem que escolher um trabalho, um chamado, né? No qual a gente pode ser útil para o Senhor.
Nós não devemos escolher um trabalho no qual a gente possa, eu vou escolher aquele trabalho porque naquela profissão eu vou ficar rica, ou todo mundo vai me conhecer. Então, assim, por razões pessoais e por razões egoístas. Então, o que a gente tem que fazer a gente tem que escolher algo que seja útil ao Senhor e que a gente possa fazer o bem, ou seja, o máximo que a gente puder fazer o bem e manter-se longe de pecar. Então, o que acontece? A gente precisa escolher algo que muitas vezes a gente tem que olhar e falar, nossa, o que eu gosto muito de fazer? Né? Porque assim, a gente já conhece vários empreendedores que gostavam de fazer algo aqui em Brasília, mas acho que em outros lugares tem, também uma loja aqui que faz bolos de um rapaz que começou fazendo, porque as pessoas começaram a reconhecer que os bolos dele eram muito bons mesmo. Então ele começou ali, fazer para um, fazer para outro, até que expandiu e hoje tem uma franquia. Então o que é interessante? Você fala, nossa, ele faz algo tão bem, e às vezes ele mesmo não sabia, né? E até que as pessoas que reconheceram falam, nossa, mas você faz isso muito bem. Mas às vezes a pessoa nem acredita nela mesma, né? E as pessoas veem isso. O que ele fez? Ele seguiu a própria vocação. E, gente, quantas pessoas ele não abençoa? Sabe? Você fala, nossa, muitas vezes ele já me salvou. Quando eu não tinha tempo de fazer um bolo, uma coisa assim. E aí eu falava, nossa, eu tenho que ir em tal lugar comprar um bolo. E sempre tinha bolos prontos, bolos super novinhos e tal. E super me ajudou. Então me abençoou e eu abençoei outras pessoas porque levei para casa de uma pessoa, né, antes da pandemia, né, claro. Mas a gente conseguiu né, mudar, ou seja, toda uma logística, assim, porque alguém fez um trabalho, ou seja, alguém supriu uma necessidade que eu tinha, né, naquele momento. Então, imagina quantas pessoas ele não ajuda com o trabalho dele. Então, a gente tem que sempre pensar na utilidade do nosso trabalho, né, e saber que a gente faz para o Senhor. Então, imagine hoje, a gente quer viajar, você fala, nossa, como eu vou antigamente, né, se fazia muito viagem de carro, hoje a gente faz de avião. E hoje você vai numa companhia aérea e, querendo ou não, em 2, 3 horas você está num outro lugar que está 2, 3 mil quilômetros de onde você está. Por quê? Porque um dia um empreendedor, um homem, quis suprir uma necessidade que o mercado naquele momento não tinha, ou seja, olha, como é que eu posso fazer para resolver esse problema? Então, ou seja, quando a gente começa a pensar no outro, em como resolver um problema que às vezes é seu também, mas que às vezes é do outro, você consegue resolver tantos problemas. Assim surgiu o telefone, né? Assim surgiu a energia elétrica, ou seja, a gente começa a ver que foram pessoas que pararam para pensar e começaram a ver, ou seja, habilidades que elas tinham, elas acabaram desenvolvendo para resolver um problema e acabaram muitas vezes mudando a história da humanidade. Então é importante que a gente escolha um trabalho que a gente possa ser útil ao nosso Senhor, né? Para que a gente possa fazer o melhor. Porque, como diz Paulo ali em 1 Coríntios, né, capítulo 10, verso 31, diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, ou seja, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente tem que pensar sempre que tudo é para a glória do nosso Senhor, né? Então, deixar isso sempre em nossa mente, né? Para que a gente possa ter essa noção. Mesmo as coisas mais simples, as coisas menorzinhas, as maiores coisas, a gente pode ter certeza de que a gente tem que fazer para a glória de Deus. Da mesma forma, o nosso trabalho, a gente vai oferir renda, e essa renda tem que ser para a glória de Deus. Então, antes da gente pensar na própria gestão do nosso dinheiro, a gente tem que lembrar sempre da nossa vocação para o Senhor, né? Para o Senhor. E essa questão da mordomia e do dinheiro, a gente tem sempre que nos policiarmos, né? Porque eu sei que a correria do dia a dia, a gente está sempre correndo, está sempre fazendo 1 milhão de coisas, queria que o dia tivesse 30 horas, mas na realidade, mesmo se tivesse 30 horas, a gente ia carecer de mais tempo, né? Mas por que não tem 40? E a gente não precisa de mais tempo, a gente precisa muitas vezes, de olhar melhor para o nosso tempo e priorizar, né? Então, da mesma forma que o dinheiro, a gente entende uma coisa, que o que a gente oferir através do nosso trabalho, a gente tem que entender que ele vai ter uma finalidade, como a gente vai ver um pouco mais na frente. Importante essa frase é de um puritano do século XVIII, e ele falava o seguinte,
Se Deus mostrar um meio pelo qual você pode legalmente ganhar mais do que um outro meio, se você o recusa e escolhe um meio menos lucrativo, você cruza uma das fronteiras do seu chamado e recusa-se a ser mordomo de Deus. Como assim? Digamos que você está entre dois trabalhos, né? O trabalho A e o trabalho B. E você vê que os dois trabalhos são trabalhos legítimos, são bons empregos. E o que acontece? Você olha o primeiro e olha o segundo. O primeiro, você vai ganhar mais. Às vezes você vai trabalhar mais ou às vezes vai exigir mais de você. Às vezes que você estude sempre, você esteja sempre ali em melhoramento, né? Se autodesenvolvendo. E no trabalho B, você vai ganhar menos, mas você vai ter menos apurriação, né? Você fala, não, vai um trabalho mais tranquilo, não vou ter muito, né, muito perrengue, então tá tranquilo. É justamente isso que ele fala. Se você tem esses dois trabalhos, se você está escolhendo o trabalho que ganha menos, às vezes por causa de comodismo, por causa de preguiça, nesse momento ele fala que você está se recusando a ser mordomo de Deus, porque ele compara como se você tivesse, Deus chegasse para você e falasse assim, olha, quero que você cuide, né, desse montante aqui de bens, né, que é muito, digamos que seja muito dinheiro, como até a parábola dos talentos, né? Vou te dar 10 talentos para você administrar ou 5 talentos. Aí você fala, não, me dá só um talento mesmo, porque, né, eu vou ficar tranquilo aqui, vou ficar sem, né, não preciso me esforçar muito, então tá bom. E ele poderia ter te dado para administrar os 10 talentos, mas você sabe que ia dar muito mais trabalho. Você tem que estudar, você tem que procurar saber mais sobre banco, sobre investimento. Você fala, não, vai dar trabalho demais, deixa para lá, vou ficar só com o mesmo aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu na parábola dos talentos mesmo, né? Então, essa ideia, se você tem um meio de você lícito, né, um trabalho honesto, de você ganhar mais, se você escolhe ganhar menos só por essa questão de comodismo, ele fala que nesse momento você está se negando a ser mordomo de Deus. Por quê? Porque se você ganhar mais, você vai conseguir abençoar muito mais pessoas, concorda comigo? Quando Deus fizer alguém, né, ter mais recursos, pode ter certeza que vai ser exigido dessa pessoa mais responsabilidade, porque ela vai ter muito mais coisas para administrar e mais pessoas para conseguir também suprir, né, as necessidades. Então, ou seja, quanto mais, né, mais poder ali, mais responsabilidade, né, como diria tio Ben. Então, vamos para a próxima. Então, ou seja, importante é que a gente tenha diligência no nosso trabalho. O que é isso? É um trabalho bem feito, um trabalho com excelência. Aqui, esse provérbio é bem conhecido, né? O 22, no verso 29, ele fala assim, viste um homem diligente na sua obra, algumas traduções falam no seu trabalho, né? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. O que ele diz sobre isso, né? Algumas versões falam, vistes um homem diligente em seu trabalho, será assentado entre reis. Então, o que o verso quer nos dizer? Seja diligente, faça o seu trabalho com excelência, faça o seu trabalho para o próprio Deus, é o melhor que você puder. Sabe aquela coisa de que você fala, nossa, eu vou receber alguém na minha casa, daí eu quero, nossa, que tudo esteja perfeito. Então, digamos que Jesus vá à sua casa. Você quer deixar a casa super limpa, você quer fazer o melhor, sabe aquele prato que você faz que dá super certinho, que você nunca erra, você vai fazer esse prato, que é o prato que você mais faz bem, que todo mundo gosta. Você vai botar a roupa mais bonita que você puder. Então, se você vai fazer tudo com muito zelo para receber o seu Senhor, né? Da mesma forma, a gente tem que transferir essas delicadezas, né? E esse trabalho para literalmente o que nós estamos fazendo para servir o Senhor, que é através do nosso trabalho, né? Seja na nossa casa, um trabalho fora de casa, mas tudo isso tem que ser feito com diligência para o nosso Deus, né? Para o nosso Senhor, né? Que é um Deus de organização, né? Que não é um Deus de confusão, muito pelo contrário, né? O Senhor que é perfeito, então a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. Nós não somos perfeitos? Não somos. Mas a gente sabe fazer coisas bem feitas, né? Sabe ou não sabe? A gente sabe
que a gente pode fazer um pouco a mais, mas às vezes a gente, né, por uma preguicinha ali, não faz. Então, a diligência é isso, é você saber e fazer, às vezes, até um pouco a mais, sabe? Para que você apresente um produto, um trabalho, um serviço de excelência, né? E aqui eu dei o exemplo de José, né? E José, a Bíblia diz lá no capítulo 39, no verso 23, no B, ele fala o seguinte, que José, tudo que José fazia, ele prosperava, né? Porque, aí vem o pulo do gato, né? Porque o Senhor era com ele. Então, todas as vezes, vocês podem reparar, segue Abraão, Jacó, o próprio José, você pega Isaac, todos eles que prosperaram, a Bíblia sempre coloca que eles prosperaram porque o Senhor era com eles. Então, assim, pensem nisso, né? Que a bênção do Senhor, como diz a Escritura, ela enriquece, né? E não é só no sentido financeiro, mas com o nosso viés aqui é financeiro, isso também é uma verdade financeira. A bênção do Senhor é que enriquece. Se ela enriquecer, ou seja, se o Senhor quiser nos abençoar com riquezas, é porque nós temos mais responsabilidade. Então, ou seja, de nós vai ser exigido muito mais, né, do que as pessoas que às vezes não têm tantos recursos. E quanto mais recurso, né, mais responsabilidade e mais a gente vai ser cobrado, né? Então, como a gente deve usar os recursos financeiros, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas como é que a gente, né, distribui para não ficar, né, desequilibrado na minha família, no orçamento? O que a gente tem que fazer, né? Aqui eu botei em forma ali de ciclos, né? Para que a gente, de círculos, para que a gente consiga visualizar melhor, né? Então, o que a Bíblia diz? Que ali a gente tem que fazer ali por meio de ter nossos recursos financeiros, ou seja, ali seria você, no meio, você trabalhando para obter esses recursos, né? E quem você vai abençoar agora, né? Então, ali no círculo, imediatamente depois de você, vem a sua família, né? Então, ou seja, é você suprir as necessidades da sua família e deixar a sua família confortável, né? Então, lembrando que não são os luxos que a gente está falando, a gente está falando de tranquilidade, de conforto, né? Ali para quem tem filhos, tem uma família numa posição tranquila, né? E o que a gente diz? A gente também tem os parentes ali junto com a família, então a gente ajuda a família, então a gente precisa, né, ser próspero para que a gente ajude também, né, os nossos parentes, né, fora ali o nosso núcleo familiar. Ampliando um pouquinho mais, a gente tem assistência às pessoas que estão em situação de necessidade, né, o que a Bíblia chama de pobres. Então, a gente vai ajudar essas pessoas também, depois que a gente já supriu não só ali a nossa família, os nossos parentes, mas a gente está ajudando também as pessoas que estão mais necessitadas. Ampliando um pouquinho, a gente tem a manutenção da igreja, ali da casa do Senhor, né, que a gente tem sempre aquela, né, a gente tem essa noção de que a gente tem que contribuir, como diz a palavra de Deus, para o sustento da casa de Deus, né? E um pouquinho mais a manutenção da própria comunidade. Então, isso é importante porque a comunidade também recebe, mas você entende que se nesse momento a gente, por exemplo, a gente ganha R$1.000 e a gente gasta R$1.000, quanto sobra? Então, sobra só para necessidade básica, não sobra mais nada. Então, isso a gente tem que tentar mudar, porque a gente precisa fazer sobrar para que a gente não só possa suprir a nossa família, mas, né, suprir os pobres, suprir a igreja e suprir a nossa comunidade. Porque senão a gente vai ficar sem... Imagina cada família só o que ganha, gasta. O que ganha, gasta. A gente nunca vai construir uma sociedade próspera, porque a gente depende, ou seja, a nossa prosperidade, ela também é ligada à prosperidade da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Então, é necessário que a gente faça, sim, sobrar para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Então, ou seja, as nossas necessidades, como diz a Bíblia, elas serão supridas pelo Senhor, né? Como diz o salmista no Salmo 37, ele fala somente isso, né? Ele fala que nunca vi um justo sem resposta, nem um pobre a mendigar o pão. Então, as necessidades serão supridas, né? Mas a gente precisa fazer com que a gente multiplique ali o que Deus reservou ali para que a gente administrasse, para que a gente consiga ajudar mais pessoas, não só a gente mesmo, né? Senão a gente não faz com que a sociedade inteira cresça.
né? Então, aqui eu coloquei o verso de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, ele diz: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. É o que às vezes as pessoas tendem a fazer. As pessoas querem ajudar as pessoas que estão de fora, mas tiram do sustento da própria família para ajudar os de fora. Isso não é bíblico, né? Paulo está escrevendo aí para Timóteo dizendo, não é isso para fazer, não é para fazer isso, porque a gente não pode tirar, né, do sustento da nossa família, né, para ajudar um de fora, sempre a gente está descobrindo ali, né, a quem está sob a nossa responsabilidade direta. A gente diz aqui para as que são solteiras, elas costumam já fazer isso, né, ou seja, a renda delas já é uma coisa que elas administram até que chegue, né, a pessoa que Deus tem para elas. Para as que já são casadas, né, isso se faz em conjunto, né, essa verificação de recursos, de doação, tem sempre que ser conversada com o esposo para que não tenha divergência, né, vou fazer uma doação. Mesmo que o dinheiro seja separado no sentido de ela tem um salário, o esposo tem outro salário, mas o importante, né, que nesses momentos tudo seja acordado ali entre os dois, ou seja, os dois concordam, né, e aí é feita uma doação, assim é feita uma ajuda para sustento ali da comunidade, da igreja, seja, né, qual a gente precisar. Agora, é necessário também que a gente saiba que quando a gente faz esses acordos, né, esposo e esposa, a gente tem que saber que o homem é cabeça, mas não necessariamente ele vai administrar. Às vezes ele não é tão hábil assim, né? A habilidade dele não é de organização, não é de matemática, e tem mulher que já gosta, então não necessariamente o homem precisa gerir, isso não é bíblico. Né? O que a gente fala é que o homem é cabeça no sentido de decisões, ali, de o que Deus deixou de funções diferentes, né? Não necessariamente de organização financeira, mas sim quando vai decidir se algo é sempre em conjunto, né? Com certeza. Então aqui a aula foi mais ou menos curtinha, né? Desculpa pela última, que a última deu mais de 50 minutos, porque era muito conteúdo. Mas enfim, eu queria que vocês refletissem sobre esse assunto, né? Que é muito importante. Eu quero que vocês pensem sobre o trabalho, o que você até hoje pensa sobre sucesso, quando você pensa em trabalho, o que para você tem sido formado de conceitos aí dentro de você até hoje? E esses conceitos que estão dentro de você, eles estão alinhados à escritura? É o que a escritura diz? Então, o dever de casa é você ler esses 3 textos, né? Na realidade, são 3 capítulos diferentes, versos um pouco mais diversos aí, e eu quero que vocês respondam essa última pergunta, né? Você lê vai refletir sobre esses vários atores que vão aparecer nesses capítulos, e aí você, por favor, escreva. Se você quiser escrever no grupo, ou se quiser escrever para mim, vai ser ótimo, a gente vai compartilhar um pouco disso. Eu quero saber qual era o segredo da riqueza dessas pessoas, né? Que estão sendo descritas aí nesses versos. Porque o que a gente vai ver na escritura, como sucesso, como ali riqueza, e o que a gente vê hoje, né, no mundo. Então eu quero que a gente comece a pensar sobre isso, para que a gente mude a nossa forma de pensar em relação a tudo que a gente vê por aí. Então vamos olhar para a escritura e vamos sempre colocar ali o óculos da escritura para vermos o mundo, para que a gente consiga mudar a nossa visão geral, né, o que se chama de cosmovisão, para que a gente tenha uma visão correta das coisas segundo a Bíblia, né? Então, meninas, muito obrigada por assistir essa aula. Desculpa pela última aula realmente ter ficado longa, mas muito obrigada pelo seu tempo, né, que eu sei que é precioso, eu sei que você faz muitas coisas, mas obrigado pelo seu tempo. E eu queria pedir só uma última coisa, né, que você se inscreva lá no canal e que você coloque, ou seja, acione ali as notificações, o sininho e também curta, para você ser notificada de novos vídeos, né? Porque às vezes eu passei o link, às vezes você apagou do histórico do grupo, né? Que eu sei que são muitos grupos e muitas mensagens, aí você não vai conseguir acessar novamente, né? Então, se inscreva para que você seja notificada quando eu colocar novos vídeos,
Tá certo? Então, obrigada novamente pela atenção de vocês e até o próximo. Fiquem com Deus.